Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que seja uma vida plena, harmoniosa, próspera, sabendo que prosperidade não é somente estar bem financeiramente, faz parte também, né? Mas prosperidade, mais do que isso, é você ter paz de espírito, saber se alegrar com o que você já tem, ser grato pela vida, pelo dia, pelo hoje que o Senhor nos concede, porque a vida é o hoje, né? A vida é o agora. O passado nos traz muitos aprendizados, experiências, o futuro, esperança, né? Mas o hoje é o presente que o Senhor nos dá. É por isso que se chama presente. Tô falando igual aquele desenho, né? Acho que é o Kung Fu Panda, que o personagem fala isso, né? Mais ou menos isso. Mas é verdade. Dá pra gente aprender também nesses desenhos algumas lições. Quando a gente tá ligado, né, com o Senhor, nós aprendemos, nós estamos em constante aprendizado, né? Tudo que acontece na nossa vida, o que a gente assiste, a gente está aprendendo. Nós precisamos também estar amadurecidos, né, para aprender da maneira certa. Porque o mundo, ele nos dá diversos estímulos, principalmente estímulos que não são bons. Então nós temos que ter a maturidade para saber identificar, né? O que é que a gente pode reter e o que é que a gente não pode reter. Então, dando continuidade à leitura de hoje, Romanos, capítulo 13, vai falar um pouco sobre autoridade, algumas coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Então, diz assim: Romanos, capítulo 13, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Eu era uma pessoa que eu não conseguia respeitar muito bem as autoridades que fazem parte do meu dia a dia, né? Às vezes era um líder no trabalho, na igreja, em casa. Então eu sempre tive essa rebeldia com a liderança. Mas isso não provém do Senhor. Isso, uma pessoa que é assim, ela está agindo com rancor, está agindo com ódio. E muitas vezes a origem vem em casa, às vezes não está insatisfeito com o pai, né? Às vezes é uma pessoa que cresce escutando a mãe reclamando do pai, falando mal do pai. E aí você cresce com aquele rancor, né? E aí você passa a não respeitar também as outras lideranças, porque o pai, ele é a figura da liderança. Então, quando o pai ele não é representativo, ou quando ele é ausente, ou quando ele faz coisas que não é para fazer, muitas pessoas jogam essa revolta na vida, né? Nos líderes, né? Que elas encontram ao longo da sua vida. Então, muitas vezes eu era assim. E depois é que eu vim saber que era isso, né? Era uma ferida emocional. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma, né? Mas quando a gente se aproxima mais do Senhor, o Senhor ele vai quebrantando nosso coração e ele vai, através também da sua autoridade, da sua justiça e do seu amor, nos ensinando. Quando a gente aprende a se relacionar com o Senhor, que é a nossa autoridade maior, nós aprendemos também a se relacionar melhor também com as outras autoridades. Por mais que a gente não concorde com tudo que a pessoa diz ou faz, mas é muito importante a gente respeitar. E se for o caso, até mesmo, não é que a gente apoiar, não quer dizer que a gente vá concordar com o que aquela pessoa diz, mas, por exemplo, a pessoa está precisando de uma ajuda, então a gente vai lá e ajuda. E a gente leu ontem, no capítulo 12, que a gente não pode pagar o mal com o mal, né? Só com o bem. E tem algumas lideranças que nos fazem mal, né? Mas a gente tem que fazer o bem para essas pessoas, não porque elas merecem, né? Mas é porque para honrar o Senhor, aquilo que ele diz na sua palavra. Porque se ele está dizendo que é para fazer isso, por mais difícil que seja para a gente, mas a gente vai colher coisas boas depois.
tudo que o Senhor diz, né, que é pra gente fazer, pode ter certeza, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não, às vezes não concorde, né, porque a gente não vai entender naquele momento, mas se a gente obedecer, pode ter certeza que a gente vai colher bons frutos. Então, quando a gente paga o bem com o mal, não é que a gente esteja se humilhando ou se rebaixando, mas é uma sensação tão boa, a gente se sente mais maduro, a gente se sente até menos superior àquela pessoa, né? No bom sentido, não de querer ser mais do que a pessoa, né? Mas a gente se sente assim mais maduro do que aquela pessoa, né? Mais adulto do que aquela pessoa. Então é muito bom. Por mais que às vezes seja difícil, mas é muito bom quando a gente faz isso. Então, se por acaso você, né, tá tendo dificuldade para respeitar algum líder, seja seu pai, no trabalho, na igreja, ou seja lá onde for, aqui a palavra do Senhor diz, né, que nós temos que respeitar os líderes. E se você não consegue, então é bom você olhar para dentro de si e ver se existe alguma mágoa, algum rancor, provavelmente da autoridade, da primeira autoridade que você se deparou na sua vida, né, que é o seu pai. Então, muitas das nossas feridas, elas são muito resolvidas pelo perdão. Então a gente tem que olhar para dentro de si, né, e ver o que está acontecendo, se existe essa resistência tão grande, né, de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Então, continuando aqui, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Né? Então, eu sou uma evangélica empreendedora, né? Então, nós temos que fazer tudo bem certinho. O meu negócio aqui, né, é informal. Eu sou autônoma por enquanto, né? Mas se Deus me abençoar e quiser formalizar esse negócio melhor, né, eu gostaria de fazer tudo certinho na lei, né? Mas existem muitos negócios aí que as pessoas sonegam impostos. É aquele barato que sai caro, né? Porque escolhe esse caminho porque acha que é o melhor caminho. Mas quando a gente resolve fazer bem direitinho, até mesmo pagar mais impostos do que os outros, existe uma modalidade que a pessoa ela paga mais impostos porque ela tem que registrar tudo no sistema e tudo que entra na, no negócio e tudo que sai fica o governo sabe, né? Só que em contrapartida, nessa modalidade, ela recebe várias regalias do governo, recebe subsídios. Então, quanto mais essa empresa vai crescendo, ela vai recebendo benefícios do governo. Então, é um ajudando o outro, né? Só que muitas pessoas não sabem disso, porque é um conhecimento contábil. E muitos contadores não falam isso. Por que o contador quer? Os contadores desonestos, né? Contadores desonestos não estão nem aí para saber da saúde financeira da sua empresa. Ele quer saber se ele ganha dinheiro. Então, ele faz com que a maioria, né, desses comerciantes fazem assim. Tem vários CNPJs, vários registros, né? Então, abre várias empresas e aí o contador, ele recebe por empresa, né? Por CNPJ. Então, quanto mais empresa a pessoa abrir e mais imposto sonegar, melhor para eles. Então, não estão vendo para a saúde financeira da empresa, não, né? Estão olhando para o bolso deles. E aí é o que a gente lê também na palavra, né? Que a verdade nos liberta, que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Então, quando as pessoas não conhecem, elas acabam perecendo. E muitos negócios acabam, falem, porque tentam seguir no caminho mais fácil, entre aspas, mas é o mais barato que sai caro, né? Então, acontece muito isso. E o Senhor está dizendo, né, que a gente tem que pagar direitinho, né, os tributos. Então, vamos continuar aqui, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
quantas pessoas, né, estão na igreja, mas devendo os outros, enganando. Meu Deus do céu. Esses dias eu fiquei decepcionadíssima com uma pessoa que eu trabalho também agora com personalizados. E era uma quantia assim de R$ 30 somente. E a pessoa pediu, queria porque queria essas canetas personalizadas. Eu fiz, estava perto de viajar, disse que não ia dar tempo, mas insistiu, eu fiz. E veio, aí eu deixei com meu pai e essa pessoa veio pegar dizendo que meu pai que tinha pago. Uma pessoa evangélica. E aí quando eu cheguei, fui prestar contas com meu pai, né? Que eu deixei algumas coisas com ele. Aí ele disse, fulana disse que tinha pagado. Aí eu não tava lembrando, aí eu fui ver nos comprovantes, nas conversas, nada de comprovante. Aí eu falei com a pessoa e a pessoa simplesmente falou que, como se nada tivesse acontecido, né? Eu também não comentei. Disse que vinha me pagar, né? Não sei o quê. Aí eu fiquei esperando e nada. Aí eu mandei mensagem, não respondeu mais. Liguei, não atendeu mais. Aí a gente fica aquela vontade de entrar na carne, né? Aí. Só que aí depois eu até fiz assim uma publicação, tipo assim, sem dizer o nome, mas pra ela ver, pra ela saber que era ela. Mas eu apaguei, né? Que eu deixei a vingança pro Senhor. Não sei como é que você vai fazer, mas o Senhor ele não gosta dessas coisas também não. Aí eu fiquei decepcionada, né? Porque geralmente são esses evangélicos que geralmente são as pessoas que a gente confia, né? Mas hoje em dia não tá mais como confiar só porque diz que é evangélico, não. E eu fiquei mais decepcionada ainda foi quando eu soube que essa menina se mudou aqui pra perto aqui, né? Poucos quilômetros daqui, pro centro da cidade. E tá dirigindo a igreja e é missionária e prega. E eu fiquei assim, meu Deus, quantas igrejas tem pessoas assim, né? E eu fiquei muito assim, infelizmente acontece muito isso, né? E quantas pessoas vão deixar talvez até de ser salvos porque anda fazendo essas coisas, né? Por coisas pequenas. E aí depois eu fiquei sabendo que essa mesma pessoa já tinha usado o nome de outra pessoa para tirar, acho que era benefício no cartão, coisa assim. Já tinha também pedido para outra menina que comprou comigo, da loja agora, que eu tenho uma loja de roupa evangélica também. E aí disse que essa menina também já tinha enganado ela por R$ 50. Então imagina, né? Fica lá dando uma de santo, né? Na frente dos outros e fazendo essas coisas, né? Escandalizando. Então eu vou continuar aqui. Versículo 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei foi Jesus, né? Tem muita gente que usa uma expressão muito errada. Esses dias até escutei na igreja. Mas eu era muito assim de ver uma coisa errada, eu já corrigia, né? Hoje em dia, às vezes eu vejo uma coisa errada, eu prefiro ficar calado. Tem um momento certo de falar, né? Aí tava falando muito de quebrar o sábado, que Jesus quebrou o sábado, que a lei não existe mais e quebrar a lei, mas não veio quebrar o sábado nem quebrar a lei, ele veio foi cumprir, né? E o cumprimento da lei, que se resume em Jesus, é o amor, né? Ele deu a si mesmo pelo amor, amor a nós, né? Então o cumprimento da lei é o amor. Continuando, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos o Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa parte aqui do ciúme, né, falou direto ao meu coração quando eu li. Que eu sou, assim, não sou mais em nome de Jesus, está declarado, mas eu tenho também essa fraqueza do ciúme, né? Mas tem muito a ver com insegurança, sentimento de rejeição, muitos traumas da infância. E é uma coisa assim que eu tenho orado ao Senhor e o Senhor tem trabalhado no meu coração. Então, se você é ciumento ou ciumenta, né, tem o ciúme saudável, né? Mas se é do nível assim que separa você das outras pessoas, que faz com que você se sinta mal, né? Isso não é bom. Então é muito importante superar isso. Superar
os traumas, né, de rejeição, de insegurança, e se empoderar mais, e saber mais do seu valor, ter mais autoestima, né? Então, ciúme tem muito a ver com insegurança, sentimento de rejeição e baixa autoestima. Então, tem que desenvolver melhor isso. Amém? Então, né, muitos ensinamentos daqui práticos no nosso dia a dia, a respeito das autoridades, de impostos, né, que a gente viu. Não somente de impostos, né? Falou de tributo, imposto, respeito e honra, né? Então, nós temos que é aquele crente, né, que mesmo que as pessoas nos desonrem, nos respeitem ou até mesmo nos enganem, né, os famosos crentes velhacos, né, mas nós não devemos fazer o mesmo. Nós devemos manter a nossa postura. Amém? E também sobre o ciúme, né, que eu falei um pouquinho, né? Então, foi essa a leitura de hoje, os ensinamentos. Se por acaso você se identificou com alguma dessas coisas e quer comentar, né, fique à vontade. Estamos aqui para nos edificar e fortalecer uns aos outros. Então, Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima.